Primeira vez que eu peguei o microfone no dia. Bom, então eu estou utilizando aqui o Baby Blue por conta do seguinte, eu vou fazer alguns rabiscos. Ah, você vai fazer é tua lousa. É. Então a gente vai usar o Baby Blue para estragar mesmo. Vou falar sobre elasticidade do material, porque puxar, quando puxar, vamos fazer mais completinho hoje, certo? A gente tem um pouco mais de tempo, a galera já está enroscada lá. É o seguinte, o retrovisor, ele sempre é a peça mais difícil do carro. Tem para-choques muito mais complicados, muito mais trabalhados, cheios de cor. Como tem retrovisores também, exemplo do Porsche Boxster, ele é um retrovisor chato de fazer. Então tem peças e peças. Esse aqui não é tão difícil assim, mas ele é um retrovisor difícil porque além dos desenhos, dos detalhes, aqui ele tem as partes internas aqui dentro, cheio de desenho. Eu acho que de 1 a 10 eu daria um 7 para ele, vai. Dentro disso aí, deixa eu pegar um caneco. Ontem a gente fez essa mesma apresentação, essa mesma brincadeira e durante os outros dias a gente fez a instalação de peças. Eu falo sempre sobre o mapa da instalação, que é o que a gente tem que seguir no dia a dia. Não importa se você vai fazer uma parede, se você vai aplicar uma chapa de PS reta, se você vai aplicar um paralama desenhado ou se você vai aplicar um retrovisor. Eu sempre trato da mesma forma. Então imagine que é uma parede, estou fazendo o registro aqui, puxando o liner e descendo, espatulando o material. Eu vou sempre espatular esse material do meio para as extremidades, certo? E sempre na direção das pontas. Por que na direção das pontas? Imagine que se eu descer puxando aqui, descer puxando aqui, essa lâmina flexível de PVC, ela vai começar a trazer material para o centro e vai aglomerar material aqui. Não é isso que eu quero, então por isso que eu sempre puxo para as pontas. Dentro desse quadrado eu tenho 4 pontas, correto? Então eu sempre levo todo o material para as pontas a fim de deixar o meio plano, não importa se a peça é reta ou se ela é quadrada. Vamos mostrar isso por aqui agora. Estou falando de peças redondas, peças quadradas, peças planas, igual chapas de PS, esse tipo de coisa, mas imagine aqui, ó, um capô de carro. É uma peça quadrada. A lâmina que sai do rolo é sempre essa peça quadrada. Agora, imagine o espelho retrovisor aqui dentro. Vamos dividir as 4 partes para ver as pontas, ó. Eu ainda tenho as 4 pontas aqui, ó. O material vem sempre nessa direção. Então imagine, se eu começo a dar calor do centro para a extremidade, eu começo a aglomerar material aqui entre os cantos, correto? Mas se eu estou puxando o material, trazendo ele para o canto, o que acontece? Um pouco desse material vai me seguir e vai vir nessa direção. Então isso aqui começa a ficar liso. Automaticamente eu puxei um pouco desse material para cá, correto? Daqui também vai ser a mesma coisa. Eu estou trazendo o material nessa direção. Lembra que tudo é um termoplástico. Vamos falar disso agora. Quando eu dou calor nisso, ele fica mole e vai para onde eu quero. Só que quando ele toma calor, por ser um termoplástico, ele tende a voltar para a forma original. É o que a gente vai ver aqui agora nessa janela do carro. Imagine que eu vou fazer o retrovisor e vou empurrar ele. Ou imagine que isso seja uma concavidade de maçaneta. Tá? Só estou ampliando o tamanho do problema para a gente ver ele realmente como funciona, assim, do tamanho legal. Vou combinar força e calor, que é o que a gente não indica nunca. Pode-se usar as exceções, sim, mas se eu puder evitar ao máximo, é isso que eu vou fazer. Então vamos lá, apliquei o calor e agora eu vou empurrar, vou aplicar força. Vai chegar uma hora que meu braço não vai mais. Sacode o carro, ó, não vai mais. Se eu forçar a partir disso, ele vai estourar. Então entenda porque o adesivo volta para a forma
original. Dessa parte até essa, eu tenho uma linha reta. Vamos. Se eu conseguir, né? Agora eu tenho aqui, ó, essa linha reta, certo? O que eu criei aqui é um outro ponto. Eu tenho duas pontas e criei um outro ponto. Então daqui a aqui eu tenho um X valor. Eu ampliei esse X valor, criei uma outra ponta dessa até essa e dessa até essa. Basicamente eu estiquei o material 3 vezes. Quando ele sair ao sol, se não tiver bem limpo a concavidade de maçaneta, bem limpo o retrovisor, bem limpa a superfície, eu não fizer um pós-aquecimento, uma quebra de memória, quando ele tomar o calor do sol, ele vai sentir a retração e vai tender a voltar para a forma original. Ah, ele não vai voltar completo? Não. Mas os cantos não vão parar e as curvas mais complexas também não. Então, essa elasticidade do material, como eu falei, quando sai ao sol ele tende a voltar para a forma original, nada mais é do que isso. Essa elasticidade do material, a gente já descobriu, já aprendeu, que nós precisamos usar isso ao nosso favor. Se eu brigar com esse material, se eu forçar ele, se eu quiser que ele vá para onde ele não quer ir, ele vai voltar depois. Então eu tenho que usar isso ao meu favor. Então lembra das 4 pontas que eu falei que tem? Eu vou usar essa ponta aqui, essa ponta aqui, e vou criar uma ponta imaginária aqui. A caneta vai sair, né? Não precisa se preocupar. Então vamos lá. De uma ponta a outra eu crio uma tensão. A gente apelidou isso carinhosamente de toca ninja, né, Marcos? É como se você fosse vestir uma touca mesmo no retrovisor. Então tá, o material está posicionado aqui, ele está enroscado nesse bico, que é a parte mais complicada. Se eu soltar ele para cá, ó, nessa direção, de moldar ele no retrovisor, vocês podem ver que a gente acumula material nesse canto aqui. Não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso. O que eu preciso é trazer esse excesso de material para essa ponta, criando essa tensão que eu falei. Eu vou usar a elasticidade do produto, essa que a gente viu aqui, eu vou usar ao meu favor, a fim de fazer um trabalho de maneira prática e sossegada, sem que eu passe raiva. E também da maneira mais correta possível. Tá vendo? Eu trouxe o excesso de material que tinha aqui, eu trouxe nessa direção. Toda vez que eu pegar um produto que ele for automotivo na mão, próprio para envelopamento, eu vou conseguir fazer uma coisa dessa. Quando eu pegar um produto que não for, provavelmente ele vai rasgar já aqui na ponta. Só que aí também há as exceções. Os materiais coloridos, que são pigmentos orgânicos, eles são mais ressecados. Isso é melhor você dar um calorzinho de longe antes de começar a trabalhar, senão ele vai ficar esbranquiçado, vai rasgar. Exemplo de material jateado colorido, pode acontecer. A fibra de carbono 4D ela é super flexível, então dá para fazer tranquilamente. Isso dá. Material jateado azul, claro, dá, que é o topázio que a gente estava fazendo aqui, né? É um material lançamento nosso também. A gente fez aqui tranquilamente. Então, aí vai da tua percepção e vai de material para material. Você que vai definir ali no dia a dia seu de trabalho o que dá para fazer com qual material ou não. Na verdade é a configuração que a gente impõe a gente mesmo ao dia a dia. Então vamos lá, eu puxei o material dessa ponta para essa, correto? Eu criei uma ponta imaginária aqui, que eu vou puxar o material nessa direção, ó. Certo? Para vocês entenderem como esse material está se comportando aqui, se eu puxar esse material, tentar tirar ele do retrovisor e soltar, ele vai voltar para o retrovisor de novo. Então quer dizer, ele já está abraçando a peça, ele não quer voltar. Quando eu der o calor, ele não vai tender a voltar para a forma original. Ó, ele vai tender a abraçar a peça sozinho. É isso que eu preciso que ele faça. Ao invés de retrair, ele terminar de abraçar a peça. Então agora eu vou fazer, lembra, essa aqui era a minha terceira ponta, tá? Agora eu vou usar a quarta ponta, e a mais chata, que é essa aqui de trás.
toda vez que eu for fazer isso, eu tenho que me preocupar com o tamanho do material. Às vezes eu pego um retalho de um material muito pequeno para fazer isso. Aí quando a gente puxa o material de uma ponta a outra, o meio ele diminui, pode faltar em algum lado. Toma cuidado. A gente vive testando, fazendo essas brincadeiras, testando o material dentro da fábrica e tentando trazer técnicas mais legais para tornar o dia a dia da galera que faz a aplicação mais fácil. Dentro disso a gente criou um curso dentro da própria fábrica, tá? Então quem quiser conhecer, tiver a fim de saber melhor sobre esse curso, entra lá, altac.com.br, ou tiver a fim de fazer realmente, deixa para inscrição lá. Quando sair uma nova turma, o pessoal entra em contato com vocês. De 2 em 2 meses, nós estamos tendo turma dentro da empresa. Obviamente, isso daqui é só uma das técnicas que a gente tem mostrado, falado sobre, passado dentro do curso, mas além disso tem muito mais coisas. A gente não mostra tudo toda hora, uma porque não dá tempo e outra porque às vezes você faz alguma coisa, puxa por algum ângulo ou estica de alguma forma um material que a pessoa não está enxergando. Estou falando isso porque já aconteceu. Aí o cara vai tentar fazer, não consegue de jeito nenhum, falar não, esse material não funciona. Funcionou só lá. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas também. Bom, eu moldei o material, vocês viram que ele está querendo abraçar a peça, mas não é só isso que se faz. Eu preciso de um termômetro, que está aqui. Isso aqui é uma ferramenta que vai me ajudar com a história da quebra de memória. O que é a quebra de memória? Eu preciso derreter PVC plastificante para que esse material perca essa elasticidade que ele tem e se transforme numa capa de plástico aplicada em cima do retrovisor. E a função da cola seria a mesma de uma dupla face. Para isso eu preciso aquecer a 90 graus, não pode ter bolha, não pode ter vínculo, não pode ter nada. Eu não vou mexer mais, se tiver alguma bolha a gente vai descobrir a hora que der o calor, que a bolha vai brilhar automaticamente. Então eu não vou mexer mais daqui para frente, vou só aquecer. Se aparecer alguma bolha a gente vai ver o defeito, certo? Então toma bastante cuidado com isso, porque quando você for entregar uma peça dessa para o cliente, a hora que aparecer a bolha você vai ser obrigado a trocar. Então sempre bem aplicadinho, bem instalado, não deixe esse tipo de coisa acontecer. Eu preciso chegar aqui a 90 graus de temperatura, já cheguei aqui a 97, para poder estar fazendo essa quebra de memória e esse material não se mexer mais e ficar conformado direitinho a peça. Aí eu posso colocar minha cabeça no travesseiro de boa, entregar o trabalho para o cliente, que eu não vou ter retrabalho dessa peça. Deixar só dar uma esfriadinha de leve para a gente poder fazer o corte. Toda vez que eu vou cortar material e ele está quente ou está morno, eu uso lâmina de 30 graus, sempre quebra essa lâmina. Eu não estou com o meu porta-lâmina aqui, então eu vou fazer uma arte que eu não gosto de fazer. Mas mesmo assim eu vou enrolar ele aqui, proteger a lâmina para ninguém se machucar. Já vi gente se machucar por jogar a lâmina no chão. Então vamos lá, a lâmina bem afiada, eu vou fazer o corte rente mesmo, ó. Vou utilizar o corte aqui bem rente a peça, para ele não virar nada para dentro, não esconder técnica, não esconder nada. Depois eu vou reaquecer e vamos descobrir se isso aqui funcionou, tá? Às vezes a galera fala, mas como você corta sobrando se não tem espaço? O ângulo da tua lâmina determina quanto falta e quanto sobra de material. Então se eu angular para cima, eu estou cortando mais rente ainda da tintura. Se eu angular mais para baixo aqui, eu
tô cortando mais, ó, tá vendo? Saiu um fiozinho. Tô cortando mais rente à lanterna, então ele vira cada vez mais para dentro. Dá para fazer sim, sem desmontar a capa, o material sobrar e virar lá para dentro. Só que não é isso que eu quero fazer aqui agora. O meu estilete vai ficar retinho mesmo, ó. Vou cortar rente. E vamos descobrir se isso aqui que a gente fez funcionou a hora que eu terminar de fazer o corte e reaquecer. Vocês viram que mesmo sem aquecer, na hora de fazer a moldagem do retrovisor, a gente tensionou bastante o material. Vocês podem ver que ele continua estável, ó. Ele não se mexe. Deixa eu ver quantos graus ele tem aqui. Ó, já cheguei a quase 90 graus de novo aquecendo e ele não se mexe. Então quer dizer, posso colocar minha cabeça no travesseiro. Está dando pra ver daí? Tá dando pra ver daí? Dá pra ver o outro lado daí direitinho? Se colocar minha cabeça no travesseiro, dinheiro no bolso, um abraço. Mais ou menos, se você treinar bastante, mais ou menos uns 5 minutos no máximo, um retrovisor desse bem feito, bem acabado, com garantia para o cliente. Além da durabilidade, né? Certo, Marcos? Certíssimo. Alguém tem alguma dúvida pro Thiago? Todo mundo aprendeu pelo visto, Thiago. Ninguém tem dúvida. É isso aí. Obrigado, Thiago, pela explanação. E agora vamos dar início à prova de criatividade. Eu quero ser o envelopador ou vai ser o ajudante. Um por equipe. É só chegar de perto e esperar o Wagner chamar vocês. Aqui no Candeia Pro temos ainda 1 hora e 18 minutos de prova. Eles têm um total de 5 horas para fazer o carro inteiro, então falta 1 hora e 18 minutos. E você consegue encontrar as melhores ferramentas, além de boné, camiseta e outras coisas que os envelopadores precisam no dia a dia. Então passa na lojinha do Candeia, fala com a Rafa, ela vai ter o maior prazer em ajudar vocês. O que será que a galera vai ter que envelopar, hein, nessa prova surpresa?